Queridos, glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Vamos meditar na palavra do Senhor. Já saudando a todos os irmãos que aqui estão entrando. Lucas no capítulo 2. Essa mesa tão bonita que aqui temos hoje. Alguém quer a Bíblia? Alguém quer o livro? Pois eu vou virar aqui a câmera para os irmãos verem que mesa linda que nós temos aqui hoje. Lucas capítulo 2. Estamos no momento de Natal. E como não podia deixar de ser, precisamos entender e discernir melhor o que significa isso, né? Então, Lucas capítulo 2. Todos acharam? Sim, aleluia, glória a Deus. Versículo 1 em diante diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito segundo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e família de Davi. Estamos em Lucas capítulo 1, no versículo Lucas 2, versículo 1 em diante, desculpe. E aconteceu que estando eles ali, versículo 5, desculpe, a fim de ele estar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6, e aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela, Maria, havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos continuar, versículo 8 em diante. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, aleluia, que é Cristo o Senhor. Que é quem? Cristo o Senhor. Grave isso. Cristo o Senhor. 12. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós nos alegramos por estarmos reunidos como família e principalmente podermos ter a liberdade de nos achegar à tua palavra e principalmente de termos, Senhor, a sensibilidade e a liberdade do teu Espírito que flui através desta palavra. Que ele possa, Senhor, com mansidão implantar a mesma em nossos corações. E assim podemos, Senhor, salvar as nossas almas. Temos, Senhor, a mentalidade transformada, a metanoia que é necessária para avançarmos no teu reino e na tua direção. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Amém? Todos conhecemos este texto, todos entendemos já lemos de trás para frente até, mas estamos num tempo hoje que fala-se muito, e nós sabemos que Jesus não nasceu nessa época, né? Estudos comprovam que foi em meados de abril, né? Eu tenho lá que foi no começo de abril, porque meu pai também é dessa época, então eu puxo um pouquinho para o meu lado, mas foi em abril, né? Os judeus sabem que foi mais ou menos nessa época, então, mas é uma época que também é propícia para que nós cristãos, amém? Cristãos? Amém. Amém. Ufa, temos alguns aqui. E que nós cristãos possamos refletir e pensar, né, o que o mundo espera de nós. E aí precisamos compreender
por que que Jesus escolheu se manifestar? Nós já falamos sobre isso, mas queria pegar novamente e trazer um pouquinho, abrir um pouco mais sobre o que nós já falamos. Jesus, então, era o rei esperado. Sabia-se, então, que ele viria da tribo de Judá, e ele teria que ser descendente de Davi. E José, então, era da tribo de Davi. Ele era descendente de Davi, e toda a descendência, se você for ver, ele era dessa linhagem. Por isso, então, quando houve esse licenciamento, ele foi chamado. E você percebe que quando ele descobriu ali, ele amava tanto a Maria, quando ele descobre que ela está grávida pelo poder do Espírito Santo, ele colocou no seu coração, eu não vou difamá-la, não vou falar isso para ninguém, mas vou largá-la. Ele tinha colocado isso no seu coração. Um anjo aparece para ele, não faça isso, porque foi obra do Espírito Santo. Ele, por amor a ela, por amá-la, ele não iria contar a ninguém, mas ia abandonar. E ele falou, tá bom. Então o anjo falou com ele. Era algo assim que não acontecia. Deus estava com 430 anos de silêncio, não falava com o seu povo. Então ele acatou a esta situação, acolheu então a Maria, e parece que ele não era um cara de muitas posses, porque a viagem que ele fez nessa ordem de licenciamento, ele não avisou ninguém, não tinha nenhum parente pelo visto de posses, ou não mandou nenhuma carta, e quando está no caminho, parece que chegou a hora, e a bolsa estoura, ao que tudo indica, e ele vai parar num estábulo, numa estrebaria, e Jesus vai parar então numa manjedoura, onde os animais então ali manja, onde os animais manjavam, Jesus foi colocado então numa manjedoura. Okay? Isso é uma manjedoura, onde os animais comiam. E é um contraponto, porque a nação Israel estava esperando o rei dos judeus, que viria com grande glória, com poder político e bélico, para libertar os judeus da escravidão, naquela feita dos romanos. Correto? Amém? Todos se recordam, nós estávamos lá, mas a história nos ensina que eles estavam também, mais uma vez, então estavam esperando um rei que se levantasse e assim os libertasse. E por que ele escolhe, então, vir desta forma? E aí os anjos, quando vêm aos pastores, e nós lemos aqui, eis que nasceu o Salvador. E ele está numa estrebaria envolto em panos. Muito bom. Salvador. Se apresenta então ao mundo o Salvador. De quê? Jesus é o Salvador. Ele veio nos salvar do quê? Nós cristãos somos ensinados durante muitos anos pela religiosidade do inferno, a nos salvar do inferno. Jesus veio nos salvar do inferno, do lago de fogo. Todos tínhamos medo do lago de fogo. Na infância falava, então, na escola dominical, do lago de fogo. Eu chegava em casa assustado. Papai, o lago de fogo, eu não quero ir para lá. Não, filhinho, calma, você não vai. Você aceitou Jesus? Eu fazia a oração várias vezes. Eu aceito Jesus várias vezes. Toda vez que eu pecava, eu aceitava Jesus de novo. Eu aceito Jesus de novo, eu não quero ir para o inferno. Mas eu sei que vocês orem por mim, eu tenho problema. Mas a religião ensinou a gente dessa forma. Então, veio o Salvador para nos salvar, então, do inferno? Não. Não foi para isso que ele veio. Para nos salvar, então, de um sistema político? Também não, porque ele veio, se fosse dessa forma, mas o próprio nascimento dele já nos mostra, talvez, do que ele veio nos salvar. Porque ele é colocado aonde? Uma manjedoura. Quando o homem cai, quando o pecado entra, o homem perde uma condição sine qua non que Deus havia e colocou em cada um de nós. Nós somos seres espirituais, mas não vivemos ou deixamos de viver no espírito uma vez que caímos. E quando caímos, deixamos de viver no espírito, vivemos aonde? Em qual parte do nosso ser? Lembrando que somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Passamos a viver aonde? Na nossa alma. Agindo então por impulso. Vivendo então através dos 5 sentidos. Tudo aquilo que nos causa ações e reações, vivendo então através da impulsividade, daquilo que possa ou não nos provocar ou nos atiçar. Vivendo então de uma maneira, podemos dizer assim, não muito
espiritual ou nada espiritual. Porque o espírito não vive baseado nesses impulsos, certo? Ao contrário, o espírito domina sobre isso. Ele não nega isso, mas ele discerne, porque a palavra nos ensina que é o espírito que discerne entre a alma e o próprio espírito. É a palavra que discerne entre juntas e medulas, é ela que nos guia. Olha, isso aqui é espiritual, isso aqui é carnal, cuidado, se você for por aí, você vai plantar e vai colher corrupção. Mas se você plantar no espírito, você vai colher vida, e vida em abundância. Então o homem passou a viver dessa maneira. Então podemos dizer que o homem passou a viver de forma instintiva, e de forma instintiva ele não diferia em nada de qualquer outro ser não muito inteligente, ou seja, parecido com o lugar onde Jesus nasceu. Talvez muito semelhante aos animais. Então, quando Jesus nasce, ele já começa a demonstrar que ele veio para mudar uma natureza. Por isso, ele é colocado numa manjedoura, para que os animais, encomendo dele, deixassem de ser animais. Percebem? Quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Deixa de ter uma mentalidade natural, e porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Quem não se alimenta de mim, João capítulo 6, nós já vimos isso semana passada, se não me engano, retrasada, não pode ter a vida eterna. Isso é então se alimentar do Senhor. O que é se alimentar do Senhor? É mudança de mentalidade, então, onde eu paro de viver através do meu instinto. Vamos ver algo que corrobora com isso? Salmos 32. Salmos 32 é uma passagem muito famosa, um texto muito famoso, quando ele fala: enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu calei os meus ossos, tal, e aí vai, mas no versículo 9, ele diz assim: não sejas como o cavalo, e nem como a mula, que não tem entendimento, mas cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Não está dizendo que nós somos, mas nós não agimos e não temos um comportamento semelhante a cavalos e mulas. Ele está falando para seres humanos. Está falando para a gente. Para nós. Então, se Deus fala isso para nós, sinal que nós, infelizmente, às vezes, estamos agindo como? E aí, então, entendemos que esse Salvador, Jesus, o Salvador, enquanto um bebê, ele não veio salvar ninguém, porque ele é um bebê. Ele está na manjedoura. Quando que ele se mostra Salvador? A partir dos 30 anos, quando ele, com 30 anos, vai ser batizado por João Batista, e ele recebe uma unção do Espírito Santo de Deus. E essa unção, quando desce sobre ele o batismo do Espírito Santo, ele ali então assume a partir desse momento a unção do Cristo. Ele passa a ser Jesus, não só Jesus, mas agora Jesus o Cristo, que tira o pecado do mundo. Ele passa a receber e ele tem agora, carrega consigo uma unção, a unção Christos. Ele é Jesus o Cristo, a partir dos 30 anos. Então, essa unção, preste atenção que é muito importante isso, porque nós não compreendemos muitas vezes como cristãos. Essa unção Christos, que Jesus assume aos 30 anos, ele não é mais só Jesus, ele é Jesus o Cristo. Esta unção é derramada sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, 50 dias depois dele ser assunto aos céus. Quando Jesus, então, sobe aos céus, depois de ressurreto, a unção Christos, através do Espírito Santo, é derramada sobre todos nós. Eu vou repetir. A unção Christos, que estava em Cristo, Jesus, foi derramada e compartilhada em cada um de nós. Eu e você temos a unção de Cristo sobre a sua vida. Calma, não precisa pular tanto.
Não precisa gritar desse jeito. Você e eu temos a mesma unção de Cristo, porque foi derramada em nós através do Espírito Santo. Por isso somos pequenos Cristos. E esta unção em nós, hoje estamos numa mesa. E a questão hoje, que estamos nessa mesa, fica a pergunta. Hoje, período de Natal, vamos tomar esse período então para pensarmos. Se Jesus hoje se manifestar em nós para este mundo, como que está? É um presépio que se apresenta? Ele está ainda numa manjedoura na nossa vida? Ele ainda é um bebê ou ele já pode se apresentar como Salvador? Ele já cresceu. Ele ainda é aquele bebezinho na manjedoura, esperando que você e eu ainda precisamos nos alimentar para mudança de mentalidade animal? Ou já estamos crescidinhos ao ponto de ele poder nos convidar a sentar na mesa e cearmos juntos com ele? Porque ele diz que está na porta e bate. E quem abrir a porta, ele entra e ceia junto. Porque se nós ainda não deixamos a unção Cristos que está em nós crescer, ele ainda é um bebê. E aí, então, você e eu começamos a compreender que muitos têm Jesus. Mas eu tenho Jesus. Por que as coisas ainda estão assim na minha vida? Porque você não deixou ele se tornar o Cristo ainda. Porque você ainda manteve ele na manjedoura. Porque você ainda trata ele como uma criança. Ele não cresceu a ponto de dominar a sua vida, de ser o rei que ele veio para ser. Porque ele veio para ser rei, Senhor. Ele veio para ser Senhor, o Salvador. Mas ele só é de quem gentilmente o permite ser. Então, às vezes, eu e você relinchamos nas nossas vontades e desejos, querendo que ele seja, quando nós não permitimos que ele seja. E ainda estamos precisando comer na manjedoura por causa da nossa mentalidade. Gálatas 4,19, Paulo fala sobre isso. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo, olha o que Paulo diz, Cristo seja formado em vós. Ele não fala Jesus. A unção Cristo seja formada em vocês. A maturidade de uma pessoa plena, de uma mentalidade plena, de uma mentalidade de filhos maduros, não de filhinhos que querem toda hora ir para a manjedoura, só manjar. E que precisam que alguém vá lá e limpe as suas baboseiras. Porque saem andando e fazendo onde estiverem, porque ainda são imaturos. E, Senhor, limpa aqui porque eu fiz de novo alguma coisa fora do lugar. Ainda estou precisando de cabresto. Ainda não acolhi com mansidão a tua palavra e não estou me transformando. Ainda estou eu vivendo num estábulo. Não posso vir à mesa. Ainda não amadureci. Jesus ainda está no presépio da minha vida. Ele ainda não se tornou Cristo. Embora eu já recebi essa unção no Pentecoste, já foi liberada. Já está sobre você e sobre mim a unção Cristo. Ele já é o Salvador da minha e da sua vida. Onde estamos hoje? Cristão não é apenas uma manifestação de alguém que é um seguidor de Jesus. Ah, eu sou cristão, eu sigo Jesus. Não é isso. Cristão é todo aquele que decidiu viver na unção do Cristo. Viver na mesma unção que Jesus, o Cristo, manifestou na terra. O ungido de Deus no Espírito. Jesus veio trazer uma unção para a terra. E ele conta comigo e você para liberarmos esta unção hoje. Hoje. Quantas igrejas ainda são
meras maternidades ou berçários. Cheio de bebês. Jesus está nelas? Está. Mas o Espírito está esperando que Cristo seja formado. O mundo espera a manifestação do Cristo, o Salvador, não de Jesus, o bebezinho. Uau! Ano após ano, a igreja tem apresentado Jesus no presépio, quando o mundo precisa do Salvador, o Rei dos Reis. Quem vai mostrar isso para eles? A minha e a tua vida. Onde está a unção do Cristo na sua vida, na minha vida? Que Jesus, eu e você temos apresentado. Podemos sentar à mesa com ele e falar de igual para igual, falar, Senhor, dá no teu corpo. Eu recebo o teu corpo. Este é o meu corpo. Tomai quem tem parte comigo. Porque eu, quando estiver com os meus, tomai. Vocês têm parte comigo. Pode tomar de mim. Pode tomar da minha vida. Eu entrego em favor de vocês. Eu me dou para vocês. Porque somente nessa unção Cristo é que tem vida eterna. Somente nessa unção Cristo é que tem graça abundante. Fora disso, qualquer coisa, você pode dar o nome que quiser, mas vai ser um verdadeiro inferno. Porque fora de Deus, isso é o inferno. E Deus não veio me salvar do inferno, ele veio me salvar de mim mesmo. Uma mentalidade totalmente equivocada, da carnalidade, de uma natureza adâmica, onde nós pecamos e hoje nós temos a condição de viver. De sentar numa mesa como essa, de falar, não, eu entendo o que eu estou fazendo aqui com meus irmãos e irmãs. Nós estamos aqui compartilhando a unção Cristo. Nós não estamos aqui fazendo, desculpa o termo, não é pejorativo, mas a festa da carrochinha, né, das baratinhas. Nós estamos aqui por amor a Deus e a uns aos outros, e uma aliança de uma unção muito maior do que nós podemos compreender, e é ela que nos une. É isso que nos une. Posso não gostar da cor do cabelo da irmã, ela pode gostar da minha careca, eu posso achar que o outro não fez a barba de... Não interessa, não é isso que nos une. É o sangue do Cordeiro. É a unção Cristo que foi derramada. E ele nos leva além das nossas debilidades, além dos nossos relinches e coices. Porque ele nos transformou. Não de uma mentalidade carnal, humana, terrena, diabólica, até como diz em Tiago, mas algo que vem sobrenaturalmente. O próprio Tiago diz, a sabedoria que vem do alto é santa, pura. Essa unção está sobre mim e sobre você. E para encerrar aí, Judas, um dos últimos livros, só tem um capítulo, então é fácil, você não vai errar. Do versículo 10 em diante, diz daqueles que não entenderam esta unção, que só caminham buscando só o Jesus da manjedoura. Judas, no versículo 10 em diante, diz assim, todavia, aqueles que não entenderam, esses tais difamam tudo o que não entendem, eles não entendem a unção Cristo. E as coisas que não entendem, por instinto, como animais. Veja só, está falando de pessoas que professam a Deus e a Jesus, mas não entenderam a unção Cristo. Como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Ou de Corá, conforme a sua versão. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando pelos próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Pessoas que não entenderam, falam de Jesus, mas não entenderam São Cristo.
não amadurecem e não deixam os outros amadurecer. Só estão com Jesus na manjedoura. Mas o mesmo Judas, no versículo 20, diz: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, na unção Cristo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. E outros salvem-nos, arrebatem-nos do fogo, e outros ainda mostrem-se misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, sem mancha alguma e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, seja a glória, a majestade, poder e autoridade diante de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém. É essa unção que nos torna sem mácula, que nos purifica a nossa mente, que nos traz uma linha de raciocínio, que nos traz a condição de vivermos esta unção. É o poder do Espírito. Em Mateus 13, Jesus falou que o reino de Deus é como uma semente. Jesus veio como uma semente na manjedoura. Pergunta a ele, já cresceu na sua vida e na minha? Ele já se transforma. Em Mateus 13, versículo 21, ele fala, 31 e 32, ele compara com a mostarda, o grão de mostarda, que é a maior árvore que existe. Ele já se transformou nessa árvore na minha e na sua vida? Ou ele está na manjedoura ainda? Eu e você já crescemos na unção Cristo? Ou ainda estamos carregando Jesus bebezinho? Olha que bonitinho. Ô, irmão, Jesus na minha vida, olha que belezinha. Gugu, gugu. Quer fazer gugu com ele também? E o Espírito Santo gemendo, esperando que você amadureça. Esperando que você sente à mesa para reger as nações. E eu e você batendo o pé. Cadê meu brilho? Eu quero minha bênção. E brigando com o outro pro outro. E dá um coice pra ele, e dá um coice no outro. Você viu a crina da outra? E fica comparando, né? Olha a obra que ela fez. Fica medindo obra. Um vai ver quem obra mais que o outro. Misericórdia. Vamos sair do estábulo, gente. A mesa está pronta. A mesa está preparada. A boda está pronta, está chegando a boda do Cordeiro. A minha noiva está vindo. Estamos prontos para ela. Só podemos estar lá na unção Cristo. Não só Jesus. O Jesus da bênção, o Jesus dos milagres, ele faz tudo isso. Mas quando ele se torna o Cristo, que vai para a cruz, que abre mão de si mesmo, que se abnega e se entrega em resgate de muitos, é isso que o Pai espera de mim e de você. Que abre mão dos seus direitos, se é que temos algum, porque tudo veio dele. O que nós temos de nós mesmos? Nada. Amém? Amém. Então que essa época de festas possamos permitir que Jesus não somente nasça, mas cresça, amadureça, se torne o nosso Salvador, o Cristo, o Salvador de outros que estão esperando a manifestação do Salvador. Quantos pastores já vieram ver? Alguns anos vêm na sua vida ver os pastorzinhos lá, já estão velhinhos, já trocaram o rebanho várias vezes e Jesus continua na manjedoura na sua vida. Será? Eu já vim aqui várias vezes, que Jesus continue. Cadê o Cristo Salvador? Porque ele na manjedoura não vai salvar. Até que Cristo seja formado em vós. Amém? Amém. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a amadurecer. Essa mesa aqui tão linda que está colocada à nossa frente, seja o símbolo, Pai, da maturidade que nós todos precisamos alcançar. Que nós tenhamos, Senhor, a coragem de sair do estábulo, de mudar a nossa mentalidade, de não mais colocarmos a figura de Jesus na nossa vida na manjedoura, mas que ele cresça
e que essa maturidade, Senhor, de Ele ser ungido nas nossas vidas, de Ele tomar o controle e de fato ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós entregamos deliberadamente, com o nosso livre-arbítrio, o controle, Pai, para que assim também nos tornemos, através da unção Cristo em nós, esperança da glória. A palavra não diz Jesus em vós, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Nós queremos sim, Senhor, que essa esperança da glória em nós se manifeste. Não para nós, mas para todos aqueles que o Senhor tem o propósito, através de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome, toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada casa, a cada família. Que o Senhor nos desperte. Que o Senhor esvazie os estábulos espirituais em nome de Jesus. Que haja uma guinada, Senhor. Haja uma maturidade. Que, Senhor, as denominações cresçam, Senhor, em entendimento, em maturidade. Que não sejamos mais berçários, ó Deus, mas faculdades. Que sejamos, Senhor, celeiros de Cristos para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. É o nosso clamor, Amém. é a nossa entrega nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou mostrar aqui hoje, fazer inveja para os irmãos que não vieram. Uau, olha a nossa mesa aqui, que linda. Né? Nós vamos ter aqui um momento de comunhão e que você possa ter aí também com os seus. Que Deus te abençoe, te guarde, te traga a paz e que Cristo seja formado em você. Em nome de Jesus. Amém.